Ora viva, bem-vindos ao Web Talk, a evolução e os desafios dos CISOs nas organizações. O meu nome é Flávio Nunes, eu sou jornalista do ECO. Isto é uma iniciativa da UI, à qual o ECO se associa, e comigo, não estou sozinho, tenho o Sérgio Martins, Associate Partner Cybersecurity da área de Consulting Services da UI. Tenho também o Ricardo Evangelista, Information Security Officer do Grupo AGAs Portugal, e o João Mendes, que é Director Information Security da Farfetch. Antes de passarmos à conversa com os nossos convidados, vou passar a palavra ao Sérgio, que nos vai apresentar as conclusões do GISS de 2021. Obrigado, Flávio. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com a ECO e com os meus colegas de bancada. Portanto, como disseste, eu vou fazer aqui um resumo executivo do que é que foram os principais resultados do nosso survey de segurança de informação que nós fazemos todos os anos. Este ano foi o 22º ano que nós fizemos. E o objetivo é passar-vos aqui os principais highlights, sendo que o estudo, para quem ainda não sabe, é público e está disponível no site que está listado em cima aqui da apresentação. E, portanto, qualquer um pode aceder, inclusive a fazer drill down e perceber os resultados com mais detalhe relativamente à sua indústria e à sua geografia. Portanto, isto é um estudo que nós fizemos o ano passado, portanto, durante o ano passado, a cerca de 1.400 líderes de segurança de informação. Focamos sempre em grandes instituições a nível global e, portanto, e funções muito executivas, sejam CISOs, portanto, Chief Information Security Officers, ou mesmo pessoas com representação no board destas empresas. Este ano também complementámos os resultados do estudo com algumas entrevistas aprofundadas, nomeadamente com o Global Chief Security Officer do TikTok, a CSO da NBN e o CSO do Grupo General. Passando aqui à primeira secção, que fala um pouco na encruzilhada que os CISOs estão a viver durante 2021 e acho que tem sido os últimos anos, portanto, em que, de facto, olhando para a fotografia, podemos perceber que estão a tentar navegar nas ondas num mar completamente destruído, porque foram períodos de muita mudança. Portanto, acho que o Covid em 2020 veio trazer acelerações muito rápidas às organizações, a adoção massiva de teletrabalho, a transformação digital de forma, às vezes, até em cima do joelho, processos que antes eram feitos de forma física para passarem a ser feitos de forma digital, e um crescimento exponencial também dos ataques. Eu não quero ser profeta da desgraça, mas já há muitos anos que nós vimos dizer que os riscos de cibersegurança vêm a crescer todos os anos e 2021 foi mais um dos anos em que vimos os riscos a crescerem exponencialmente e vimos muitos ataques muito relevantes. Nós tínhamos uma questão no nosso inquérito, e vou passar aos primeiros resultados, que tinha a ver com, questionava, portanto, as empresas que participaram, se presenciaram um aumento no número de ataques disruptivos nos últimos 12 meses. E a grande maioria, 77%, disseram que houve um aumento dos ataques, sendo que 10% responderam que cresceram mais de 20%. Apenas 23% disseram que efetivamente não identificaram um aumento nos ataques. Mas, portanto, todos os anos os ataques têm vindo a crescer e no ano passado nós vimos ataques que ficaram muito conhecidos, como o ataque do Colonial Pipeline, vimos ataques também, aquele da Kaseya, que também foi muito conhecido. Foram pagos muitos milhões de dólares em resgates de ransomware. Acho que o ransomware tem sido, de facto, aquele vetor de ataque que o cibercrime tem explorado mais. Só um grupo russo, que é o Revil, recebeu 200 milhões de dólares em pagamentos de ransomware. Curiosamente, este grupo, na semana passada, as autoridades russas anunciaram que prenderam as cabecilhas deste grupo, porque até aqui então faziam estes crimes de forma bastante despreocupada. Esperemos que isto mude aqui um bocado o mindset a nível geopolítico e que deixe de haver tantos portanto, paraísos para estes grupos exercerem os seus ataques. Portanto, efetivamente houve um crescimento grande. Portanto, nós vimos clientes a serem atacados 1, 2 vezes no ano,
com ataques, principalmente ransomware, com bastantes impactos. Portanto, o acelerar da transição digital fez com que, muitas das vezes, as tecnologias são introduzidas sem uma supervisão das equipas de segurança. Portanto, nós tínhamos uma questão no GSS, que era com que frequência ocorrem os seguintes cenários no seu negócio. A empresa implementa as novas tecnologias num curto espaço de tempo que limita a avaliação e supervisão adequada da cibersegurança e, de facto, 56% disseram que nem sempre as suas defesas são suficientemente fortes para as novas estratégias dos hackers. Portanto, há aqui uma transformação digital e a segurança, muitas vezes, não consegue acompanhar o negócio, ou porque não é envolvida, ou porque não tem a capacidade para acompanhar o negócio em tempo útil. Outra das coisas que nós também vimos ao longo deste ano é que cada vez mais a segurança de informação, a cibersegurança está na agenda do board, não é? Vimos cada vez mais o board a interessar pelas temáticas da cibersegurança. Nós tínhamos uma questão que estava relacionada com que frequência está a cibersegurança na agenda do Conselho de Administração. Portanto, a grande maioria, 39%, respondeu trimestralmente, depois alguns anualmente, outros mensalmente, mas de facto 12% ainda está não estruturado, mas de facto já é um tema bastante pertinente. No entanto, apesar de haver este canal de comunicação que tem vindo a ser estabelecido ao longo dos últimos anos, nós, de um outro survey que temos, que é o UI Global Board Risk Survey, havia uma questão que perguntava quão confiante está de que as medidas de mitigação do risco de cibersegurança podem proteger a organização de ataques. Portanto, isto era a audiência, portanto, eram basicamente membros do board, e em 2020, 20% disseram que estavam extremamente confiantes, e essa percentagem tem vindo a diminuir. E no último relatório, 2021, só 9%. Ou seja, apesar de haver esta preocupação, de facto, os próprios conselhos de administração cada vez mais se apercebem que os seus níveis de segurança não são suficientes face à crescente nível de risco que as suas organizações estão sujeitas. Por outro lado, esta grande mudança também deu aqui uma oportunidade aos CISOs para se posicionarem como parceiros estratégicos do negócio. Portanto, de facto, percebeu-se que a segurança é um ativo-chave para o sucesso do negócio e houve muitos CISOs que aproveitaram isso para crescerem a sua preponderância dentro da organização. Havia uma questão que tinha a ver com em que medida concordava com a afirmação a crise apresenta-nos uma oportunidade como profissionais da cibersegurança de elevar o nosso perfil no negócio, e 57% disseram que concordavam, apenas 17% disseram que não concordavam. E todos nós vimos muitos ataques a acontecer, e vimos situações críticas de empresas que tiveram ataques massivos em 2021 e que, portanto, todos os spotlights estavam apontados para o responsável de segurança, mas também vimos CISOs capazes de ser resilientes o suficiente e ter uma resposta altamente eficaz, não só a nível de contenção do ataque, como recuperação, como até a partilhar às vezes em público o que é que lhes aconteceu e qual é que foi a estratégia que utilizaram para recuperar o mais rápido possível e partilhar essas lessons learned, que apesar de terem uma situação muito má, muito complicada, deram a volta por cima e saíram disto, de facto, às vezes como estrelas, como mencionou no estudo o nosso colega das Américas, depois de um ataque. Já não é o primeiro CISO que me diz, em Portugal, que a melhor coisa que lhe aconteceu foi o ataque, porque de facto permitiu-lhe desbloquear um conjunto de iniciativas e de programas que estavam na gaveta há muito tempo, e com o ataque criou o awareness necessário dentro da organização para avançar com essas iniciativas. Portanto, isto é um enquadramento de 2021. Depois o estudo passa para uma secção em que tem os 3 grandes desafios, em que nós compilamos, portanto, os resultados todos do survey e chegamos à conclusão que existem basicamente 3 grandes conclusões. Uma tem a ver com, um desafio tem a ver com a organização de cibersegurança estar severamente subfinanciada, mas o financiamento é mais necessário que nunca. Outro tem a ver com a fragmentação regulamentar, é uma dor de cabeça, criando problemas de trabalho adicionais e de recursos necessários. E outro tem a ver com as relações dos CISOs dentro das organizações, nomeadamente
com as outras áreas de negócio. Passando ao primeiro desafio, de facto, nós tínhamos uma questão relacionada com o budget total de cibersegurança da organização. Nós focámos este survey, como disse, em organizações de grande dimensão, portanto, temos ali organizações que tinham budgets superiores a 50 milhões, também temos organizações que tinham budgets inferiores a 50 mil dólares, mas o grosso das organizações estava ali entre 1 milhão e 5 milhões, mas acho que melhor do que ver isto do ponto de vista absoluto é ver do ponto de vista de relativo. Portanto, os estudos de diversos setores apontam que os gastos do IT, em termos de percentagem de revenue, andam entre os 2% e os 5% das organizações, embora isto varie muito, se for uma organização do setor financeiro ou das tecnologias, ver se for governamental, etc. Mas é um indicador. O inquérito sugere que as empresas gastam apenas 0,05% em cibersegurança do revenue em média. Ou seja, gastam cerca de 1 a 3%, grosso modo, do orçamento da IT, que é um valor substancialmente baixo. Havia aqui uma questão que está em baixo, que tem a ver em que medida concorda com as seguintes afirmações. É apenas uma questão de tempo até que soframos uma falha grave que poderia ter sido evitada se tivéssemos investido mais na cibersegurança, e 36% disseram que concordam. Se tivessem mais capacidade financeira, de facto, minimizavam este risco. Por outro lado, para além destes orçamentos serem limitados, a forma como eles também são construídos notam, em alguns casos, alguma falta de maturidade. Aqui do lado direito, em baixo, 43% dos inquiridos responderam que o orçamento faz parte de uma despesa empresarial maior, como, por exemplo, é um bolo da despesa da IT. Okay? Não tem uma orçamentação própria para a área de cibersegurança, é um bolo, está no bolo da IT. 19% já dizem que o orçamento é parte fixa de uma despesa empresarial, por exemplo, 5% do orçamento da área da IT, e definido ciclicamente, portanto, tipicamente em períodos de 1 ano, 3 anos. E aqui em baixo do lado esquerdo, há algumas organizações que já começam a orçamentar a cibersegurança como uma despesa fixa, mas partilhada entre as unidades de negócio, ou seja, defines quais é que são as iniciativas de negócio que vão ser lançadas e guarda-se um valor percentual ou absoluto para o budget de cibersegurança e que depois alimenta o budget das equipas de cibersegurança. E as empresas com um nível de maturidade mais elevado já estão a fazer budget de cibersegurança de forma dinâmica, ou seja, têm budget de base, mas depois o budget de cibersegurança é construído dinamicamente conforme as iniciativas de negócio. Nós vimos que, portanto, no ano do Covid, em 2021, que de facto houve muitos processos de transformação e as equipas de cibersegurança não têm esse orçamento. E, portanto, o que nós estamos a ver cada vez mais emergir é, cada vez que há uma nova iniciativa de negócio, desde o início, desde a preparação dessa iniciativa, é envolvida logo a segurança e é atribuído um budget para a cibersegurança para garantir que essa iniciativa é devidamente protegida e depois vai complementar o orçamento de cibersegurança como um todo. Face a estas limitações de budget e aos riscos crescentes que têm havido a acontecer, a minha visão em Portugal é que, efetivamente, os budgets de cibersegurança das organizações têm vindo a crescer, não têm vindo a crescer à velocidade que crescem os riscos, tem sido exponencial. Nós tínhamos uma questão, tinha a ver que se o orçamento é inferior ao necessário para gerir os desafios que surgiram nos últimos 12 meses, e 39% concordaram com isso, 25% responderam neutro e 36% responderam que não concordavam, portanto que o orçamento era suficiente, mas a grande maioria respondeu que não era suficiente. Depois havia uma pergunta também interessante que afirmava que se o seu orçamento era mais baixo do que necessário, que medidas foram tomadas para colmatar essa carência. Em primeiro lugar, o realinhamento dos requisitos de cibersegurança para melhor responder às necessidades empresariais em mudança. Portanto, 56% responderam isto, ou seja, basicamente é baixar as barreiras de segurança. Se não temos budget, não há milagres. Rever as arquiteturas de legacy para identificar oportunidades de redução de custos. Portanto, existem sistemas outdated que, do ponto de vista de custos, oneram muito os budgets de segurança.
podem ser revistos de forma a otimizar esse budget. E reduzir a inovação para se concentrar em tarefas centrais e não estratégicas, 38%, e, em último caso, a redução do número de colaboradores para garantir que colmatam esta carência. Portanto, fechando aqui o desafio 1, estes foram os principais indicadores. Depois o estudo está bastante mais detalhado, mas certamente aqui os meus colegas de plateia depois vão partilhar a sua visão sobre estas temáticas. Passando ao desafio 2 que nós concluímos deste estudo, tem a ver com a fragmentação regulamentar. Ou seja, está a emergir um conjunto extenso de fragmentação nos vários mercados, geografias, setores. Portanto, ainda recentemente, há cerca de 6 meses atrás, em Portugal, foi lançado o Decreto-Lei 65 de 2021 do regime jurídico de segurança do ciberespaço, que de certa maneira também replica alguns dos requisitos da norma NIS da ENISA para Portugal e, portanto, está a ser criado um conjunto vasto de regulamentação no setor segurador e está aqui o Ricardo Evangelista da AGES, também a ASF lançou com concurso público uma nova regulamentação que vai sair de segurança de informação para todas as seguradoras e mediadores de seguros. Portanto, nós no nosso país já estamos a ver muita dinâmica nesse sentido e acredito que cada vez vai haver mais regulamentação. Isto depois, o que nós vimos é que existe um grande overlap desta regulamentação. Portanto, há organizações que têm que estar compliant com várias regulamentações em simultâneo e é uma dor de cabeça gerir estas regulamentações, principalmente quando se está em diversos setores e em diversas geografias, como é o caso de empresas que atuam à escala global. Havia uma questão que dizia em que medida concorda com as seguintes declarações sobre a regulamentação. A garantir a conformidade no panorama regulamentar atual pode ser a parte mais estressante do meu trabalho. E 49% dos inquiridos responderam que concordam, ok? Portanto, uma das partes mais estressantes do trabalho das equipas de cibersegurança hoje é garantir a conformidade com as diversas regulamentações que estão aplicáveis à sua realidade. Os CISOs são menos propensos a ver os aspectos positivos da regulamentação como antes. Portanto, nós no inquérito de 2020, 46% dos inquiridos afirmaram que a conformidade impulsionou o seguimento de normas e a melhoria do nível de segurança. Desde então, este número caiu para 35%. Portanto, havia uma questão também relacionada com quais são os principais impulsionadores de novas ou maiores despesas de cibersegurança. A redução de risco é a primeira, com 42%, mas a segunda mais relevante é a conformidade com requisitos regulamentares novos ou em mudança. Eu acho que cada vez mais, se calhar isto é uma realidade hoje em dia em Portugal na banca, mas cada vez mais noutros setores vamos sentir que esta necessidade de conformidade e uma atividade cada vez mais de supervisão dos próprios reguladores para garantir que este nível de compliance é atingido nas organizações. Obviamente que isto tem um objetivo comum, que é melhorar o nível de segurança e minimizar a exposição da sociedade ao risco como um todo, mas tem um custo inerente e um esforço que é um desafio que os CISOs vão ter que endereçar proximamente. Passando para o último desafio, tem a ver com as relações de cibersegurança que estão a deteriorar quando são necessários ter relações saudáveis, ou seja, o que nós vimos é que tipicamente a equipa de segurança nasce de uma relação muito embrionária com o IT, portanto, tipicamente as equipas de segurança, algumas delas ainda estão no IT, têm um alinhamento muito grande com o IT, por vezes têm um alinhamento também próximo com a direção de risco, mas ainda existe um conjunto de áreas críticas de negócio que as equipas de cibersegurança ainda não estabeleceram as relações para serem vistos como um parceiro desde o início da concepção das iniciativas de negócio, serem envolvidos logo desde raiz, serem vistos como um facilitador e não como um blocker para as iniciativas de negócio. Havia uma questão que dizia que com frequência ocorrem os seguintes cenários no seu negócio: as equipas de cibersegurança
ou não são consultadas ou são consultadas demasiado tarde quando estão a ser tomadas decisões estratégicas urgentes. E, portanto, 6% responderam em grande medida, 20% em certa medida e 30% não muito frequente. Mas pronto, vimos que há aqui um grande volume de respostas que, de facto, as equipas de segurança não estão a ser consultadas quando há decisões de estratégia. Isso é bastante relevante, porque os negócios das organizações hoje em dia são quase sempre digitais e, portanto, os riscos de cibersegurança são inerentes a esses negócios. Tenho aqui também outro gráfico que tem a ver com a fase do percurso de uma nova iniciativa empresarial em que a equipa de segurança é introduzida. Portanto, idealmente deveriam de ser introduzidos logo na fase de planeamento, desde a concepção da iniciativa, mas só 19% acontece durante essa fase. Portanto, 35% responderam na fase de desenho, 14% na fase de compilação, 7% na fase de testes. E esta aqui é aquela típica em que, antes de entrarem uma aplicação em produção, batem à porta da área de segurança para fazer os testes e garantir que está tudo bem, uma semana antes, tipicamente. E acho que esse mindset tem que ser mudado. E há situações em que entram em produção e nunca sequer são consultados. Portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito, que é a responsabilidade última dos CISOs, para reforçar estas relações dentro da organização, de maneira a haver um maior alinhamento com o negócio. Cerca de 4 em cada 10 CISOs neste inquérito disseram que as suas relações com o marketing e os recursos humanos são fracas. Quando são o marketing, muitas das vezes, um dos enablers, o marketing ou outra direção com responsabilidades similares, as direções que lançam as novas iniciativas de negócio, que desenham essas novas iniciativas de negócio, e próprios os recursos humanos, quando nós sabemos que um dos ativos mais críticos é o awareness dos nossos colaboradores, e é uma das portas de ataque muito utilizadas. Portanto, é muito relevante ter esta relação estabelecida. Portanto, como vocês veem aqui no gráfico, a classificação da relação entre a equipa de segurança e outras funções empresariais, azul mais carregado temos quando existe um alto nível de confiança e de consulta, a laranja mais carregado temos quando não existe relação ou existe uma relação de desconfiança. Ali no marketing, recursos humanos, desenvolvimento de produto e outras linhas de negócio, ainda há muito a fazer. E os CISOs têm aqui um papel muito importante de serem não só responsável por garantir as defesas da sua organização, mas serem os evangelizadores da cibersegurança dentro da organização, serem eles a venderem a necessidade da segurança dentro da organização às outras áreas de negócio. Relativamente a este tema, a comunicação é um problema. Historicamente sempre foi um problema, é muito difícil comunicar indicadores de segurança ao negócio. Havia uma pergunta que era: qual é a sua confiança nas capacidades da sua equipa nas seguintes áreas em torno do seu negócio, de falar a mesma língua que os seus pares? 15% responderam nada ou muito pouco confiante, 41% não sabem, 44% responderam confiante. Havia outra questão que tem a ver com que termos utilizaria a direção executiva para escrever a cibersegurança, e tipicamente usam-se termos mais de protege a empresa, responde rapidamente à crise, e só no fim é que permite a inovação, fala a mesma língua com o negócio ou comercialmente orientado. É um pouco esta transformação que os CISOs têm de fazer. Posto este desafio 3, o estudo também apresenta algumas medidas como resolver a questão, alto nível, obviamente. Uma delas é reorientar esta bússola de relação com os grupos-chave dentro da organização. Tipicamente, estamos orientados muito ao oeste, que aqui no gráfico temos os engenheiros, gestores de produto, o IT. Começámos já a orientar-nos para norte, para a gestão, mas temos que nos orientar ainda mais para estarmos mais alinhados com as outras direções de negócio, e temos também de nos começar a orientar para este, para os reguladores, portanto trabalhar em parceria também com os reguladores, mesmo acompanhar as novas regulamentações que estão previstas sair daqui a algum tempo, e também para a nossa cadeia de fornecimento. Portanto, hoje em dia muitos ataques vêm através de fornecedores de terceiros,
seja outsourcers, seja aplicações que nós utilizamos, aí já há casos bem conhecidos, como a Kaseya ou a própria SolarWinds, e, portanto, temos que proteger a nossa fortaleza, mas também ajudar os nossos parceiros em incutirem esses princípios de segurança nos seus produtos e nos seus serviços. Outro passo, e acho que é bastante importante para resolver o problema, é também rever o perfil de talento das equipas de segurança de informação. Tipicamente, o perfil standard de uma pessoa que trabalha na área de segurança de informação, uma pessoa que vem de engenharia informática, com especialização em segurança, que tem um background muito técnico, um engenheiro puro e duro, mas cada vez mais a área de segurança tem que se munir de outras competências e tem que recrutar pessoas que tenham capacidades de vender a segurança, pessoas mais da área de gestão, mais de marketing, pessoas com conhecimentos em direito, pessoas com conhecimentos em recursos humanos, outras competências que todas juntas façam uma equipa multidisciplinar e que consiga falar a língua do negócio e que o negócio os veja como pares e não como pessoas que têm quase outros objetivos diferentes do que é o objetivo primário do negócio. Eu pessoalmente posso partilhar que a minha equipa na UI hoje tem uma equipa muito multidisciplinar. A verdade que optei por essa estratégia, muito também pela falta de recursos que existe na nossa área e, portanto, tive que recrutar de outra área. Mas hoje não me arrependo porque, de facto, esta multidisciplinaridade de recursos que eu tenho é bastante complementar e faz com que sejamos muito mais fortes quando entregamos os nossos serviços aos nossos clientes. E, resumidamente, estes são os principais findings do estudo. O estudo está disponível online para vocês consultarem e, eventualmente, se tiverem necessidade de fazer alguns filtros, também o podem fazer. Eu passava a palavra ao Flávio, então, para abrir aqui a mesa de debate aos nossos convidados. Obrigado, Sérgio, por esta apresentação e que nos dá aqui muito conteúdo para também discutirmos. Vou passar então à conversa com o Ricardo, com o João. Ricardo, vou começar por si. O seu percurso começou numa consultora, depois esteve no Banco de Portugal, também passou pelo Banco CTT e em setembro juntou-se aqui ao Grupo AGEAS. Eu queria lhe perguntar se é assim tão diferente proteger um banco do que proteger uma seguradora e vice-versa. Ora viva! Bom dia a todos, bom dia Flávio e os meus colegas de placar, Sérgio e João. Enfim, se é diferente, a verdade é que cada empresa tem os seus objetivos, não é? Tem os seus objetivos de negócio, tem as suas ambições, e portanto isto acaba por ser aquilo que eu vou dizer agora, portanto acaba por ser transversal, que o CISO tem, e o Sérgio referiu isso muito bem, tem que estar alinhado com esses objetivos. Portanto, nessa vertente acaba por ser análogo, acaba por ser igual. Agora, os objetivos é que são diferentes e, portanto, temos que nos adaptar aqui a cada uma das realidades. Por exemplo, uma consultora, como é o caso da EY, portanto, eu não tive a oportunidade de, enfim, de colaborar com a EY, mas, enfim, era outra Big Four. Portanto, a KPMG trabalha com informação totalmente confidencial e sensível dos seus clientes, não é? Uma seguradora trabalha com informação muito sensível dos seus clientes também, obviamente particulares, informação, dados médicos, enfim, informação preciosa e que tem que proteger. A banca, as joias da coroa, acabam por ser também informação, portanto tudo é informação, mas de facto aqui as joias da coroa é a componente financeira, não é? Proteger o dinheiro dos nossos clientes e portanto estar aqui um bocadinho, tentar estar os dados pessoais também, mas enfim, a componente e a exposição à internet e o home banking e a banca online, não é? É muito apetecível numa perspectiva financeira e de cibercrime. E por isso se é muito diferente. Portanto, há que nos adaptar. Portanto, acho que esse é um requisito que hoje em dia faz. E o Sérgio focou isso, quer dizer, as hard skills obviamente são necessárias,
para uma equipa de segurança vencedora, mas as soft skills acabam por ser uma condição necessária, uma condição essencial para conseguirmos comunicar bem, para que nos compreendam, para perceber também o negócio, para perceber o que é que os stakeholders, o que é que lhes faz estar acordados à noite, não é? E, portanto, perceber que Exato. temos uma missão e portanto, era isso. Portanto, nessa perspectiva, E temos... também, eh, e também lá vamos a essa parte. E em relação, por exemplo, à diferença entre o Banco de Portugal, que é no setor público, e as empresas privadas por onde passou. Notou alguma diferença na abordagem, na maneira de ver isto? Não, o Banco de Portugal, enfim, eu creio que tem investido nos últimos tempos, nos últimos anos também aqui numa componente de inovação e acho que tem crescido bastante e até tem uma equipa própria já há algum tempo e portanto acho que faz muito bem também fazer esse caminho, portanto é necessário, exatamente para demonstrar perante as entidades que são supervisionadas, não é, que são reguladas, que têm capacidade e têm e não só a criticar e, no fundo, de definir orientações e requisitos e normas, portanto, que tem forma de as controlar e validar, por um lado, e tem legitimidade para os fazer, porque também, enfim, internamente também acaba por implementar esses controles e estar em conformidade. E, portanto, nessa perspectiva, aí sim, portanto, há alguma diferença em termos enfim, de dia a dia, não é? De cultura, mas porque quem está do lado do cliente final, nas organizações, tem um roadmap, tem um programa de iniciativas, tem um programa estratégico de segurança que tem que implementar e tem que assegurar daí para a frente. Numa perspectiva de regulador é um pouco diferente, não é? Portanto, e mesmo numa consultora, portanto, há projetos que têm um princípio, um meio e um fim, portanto é uma perspectiva um bocadinho diferente. Mas acho que toda essa experiência que Flávio foi descrita, acho que se complementa uma à outra e acho que acaba por ser enriquecedora, não é? Ok. E acho que... Força. Muito bem. Passava também ao João, que trabalha numa empresa também com presença internacional e é num setor muito ligado ao e-commerce. Quais são as nuances, as particularidades de garantir a segurança numa empresa com as características da Farfetch? Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É realmente desafiador porque a Farfetch está presente em muitos países e exporta e entrega artigos a mais de 190 países espalhados pelo mundo. E isso traz também essa complexidade de termos que respeitar as diferentes regulamentações mundiais em áreas ainda em adaptação, como o caso da China, em que temos muitos ministérios que tutelam muitas áreas da intervenção de segurança, quer do ponto de vista de tecnologia, quer em termos de privacidade dos dados e mesmo da localização dos dados. A Rússia, toda a mescla do que temos nos Estados Unidos, que de alguma forma o CCPA ajuda aqui a fazer um padrão. E por aí nós usamos um bocadinho como standard ou benchmark o GDPR e depois fazemos aqui adaptações em cada um dos mercados, vendo sempre o que é que os outros competidores estão a fazer para, por um lado, estarmos a providenciar todos os mecanismos de segurança, de privacidade de dados aos clientes, mas ao mesmo tempo não perdermos oportunidades de negócio e muito mais focado também em marketing que os outros competidores estão a fazer. Portanto, temos aqui este equilíbrio muito dinâmico que fazemos também em parceria com as equipas de marketing, como referiram há pouco, e também as equipas de engenharia e a vertente muito próxima com as equipas de legal, em que estamos sempre aqui a ver estes equilíbrios entre as várias forças que estão aqui a operar. Exato, e tocou aí num ponto essencial que o Sérgio também tocou na sua apresentação, que tem a ver com como é que uma empresa navega neste mar de regulamentação, nesta regulamentação muito fragmentada, como no caso da Farfetch, em várias jurisdições. Ao nível do policy management e do compliance, como é que se navega
neste mar de regulamentação em diferentes países? Sim. Eu acho que temos que ter primeiro uma boa percepção de como estamos, o que é quais são as nossas fragilidades, quais são as áreas em que sentimos que se tivermos que atuar, quais são os planos e quais são os vários níveis que podemos, as várias alavancas que podemos afinar. E ter sempre esta validação, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista de legal, percebermos para onde é que estas tendências dos reguladores ou de novas leis que vão entrar em vigor, qual seria essa direção. E ter estes vários planos para percebermos e estarmos prontos a rapidamente atuar e com isso não sermos apanhados de certa forma desprevenidos por algo que pode aparecer e que não estávamos a contar. Em certas geografias não é tão fácil, no caso da China, em que há coisas que são não tão claras, então temos que nós próprios fazer muitas suposições do que o que é que o regulador irá fazer. Temos sempre aqui apoios locais de empresas de consultoria nessa área que nos vão ajudando a tirar muitas destas incertezas, mas eu acho que o ponto fulcral é nós termos noção das fragilidades que temos e quais as áreas e termos já planos prontos para rapidamente nos adaptarmos neste mar de incerteza. Sim, exato, e concordo com aquela afirmação que o Sérgio estava a falar, que algumas empresas referiram, de que esta parte do compliance com todas estas regulamentações é a parte mais estressante do seu trabalho? Eu não diria que seja a parte mais estressante. Eu acho que é super importante e acho que é de louvar esta mudança relativamente recente, não é? Do ponto de vista de consumidor, é reconfortante saber que existe esse cuidado e essa força, não é? Que, de certa forma, a regulamentação e as leis estão a trazer. Se bem que, por outro lado, sendo responsável por garantir que, enquanto empresa e produto, as práticas estão alinhadas com essas mesmas leis, nem sempre é fácil fazer essa gestão. Mas acho que o maior esforço ou a maior dificuldade aconteceu em 2017, 2018, em que tivemos que fazer aqui rapidamente esta transformação e também esta mudança de mindset, que eu acho que aí foi onde penso que nós conseguimos lidar bem com essa situação. E isso permitiu-nos depois adaptar aos vários mercados em que estávamos a atuar e deu-nos aqui, de certa forma, essa agilidade a partir do momento em que temos as várias áreas de negócio com essa percepção de segurança e privacidade dos dados no topo daquilo que fazem no dia-a-dia e fazermos aqui pequenos ajustes, como eu estava a dizer, sempre que detectamos mudanças na lei nas várias geografias. Exato. Ricardo, a nível de recursos, aquilo que se costuma dizer é que os orçamentos são curtos para cibersegurança. No caso da AGEAS, sente que é dada a importância ao nível orçamental que é necessária? Sim, ou seja, eu e o Sérgio tocou nisso, enfim, até aparece, acho que é a primeira questão portanto, aqui no trabalho que foi feito. Eu também concordo que, apesar de tudo, eu acho que se constata que os orçamentos têm crescido. O problema é que com o declive menos acentuado do que os riscos que temos vistos e, portanto, as notícias que vemos todos os dias e, portanto, apesar dos orçamentos terem crescido, provavelmente não estão a acompanhar o crescimento destes riscos. Agora, o tema da cibersegurança e tocando na AGAs, portanto, e esta informação é pública, está nos relatórios públicos da empresa, portanto, o risco de segurança da informação, os riscos de segurança da informação estão no top 2, ok? A par dos riscos decorrentes da pandemia de Covid-19, portanto, top 2, dos riscos a monitorizar de 21 a 25. Portanto, é algo que a empresa, até porque também faz parte, e o Sérgio também tocou nesse tema, e assim como a Farfetch, portanto, é uma empresa multicultural, enfim, multinacional,
E, portanto, há essa cultura já intrínseca, uma cultura de risco, há uma percepção que este tema está na ordem do dia e se surgirem aqui incidentes e problemas, portanto, para além, naturalmente, do reporte que tem que ser feito, há impactos muito relevantes que podem trazer aqui para a organização. E, portanto, sim, o tema da cibersegurança está na ordem do dia, há orçamento, tem crescido. Agora, em termos de equipa, também respondendo diretamente, portanto, nós à data de hoje, eu digo hoje porque ontem fizemos a admissão de um novo colaborador para a nossa equipa interna. Nós somos 6 e somos manifestamente 6, enfim, somos inferiores, é um número bastante reduzido para aquilo que se pretende e para aquilo que eu ambiciono e para aquilo que vejo que vamos ter a médio prazo. Portanto, eu vejo que muito rapidamente vamos ter que caminhar para duplicar ao próximo disso a nossa workforce, não é? Para responder aqui a um conjunto de desafios que temos. Portanto, Portanto, acho que é isso. depreendo que o orçamento podia ser superior, mas sente que é ouvido, que o escutam dentro da sua organização? Ou que quando sugere ou recomenda, as pessoas pensam, olha, lá vem este tentar bloquear ou tentar criar Sim. aqui entraves? Certo, mas respondendo ainda à questão, eu diria que o orçamento é uma coisa, a questão dos recursos é outra, porque, de facto, por muito orçamento que eu possa ter, a escassez de recursos também afeta, ok? Portanto, e o Sérgio também tocou nisso, mais uma vez. Portanto, ter os recursos adequados acaba por estar, obviamente, ligado ao orçamento. Se não tiver orçamento, não consigo contratar, mas o contrário às vezes pode não ser suficiente. Para além disso, respondendo diretamente à questão, eu acho que qualquer responsável de segurança nas organizações tem que falar a mesma, ou tem que tentar ser um bocadinho proativo, tem que se aproximar do top management, dos principais stakeholders, tem que perceber o que é que os motiva, tem que saber comunicar, tem que utilizar a linguagem deles, tem que saber reportar indicadores, tem que saber, enfim, tocar aqui um bocadinho ao coração e falar na mesma linguagem. Pronto. Portanto, tem que ser proativo e ser envolvido nos processos de inovação, digitalização, novas parcerias, novos projetos de negócio, e mostrando que, havendo esta aproximação e este envolvimento desde o momento zero, obviamente saímos todos a ganhar e, portanto, aqui o objetivo é também que os responsáveis de segurança sejam, ou deixem de ser apelidados como o que coloca areia na engrenagem ou que abranda um negócio e, portanto, isso não é o objetivo. E, portanto, há aqui, eu diria que a receita... Nessa cultura multidisciplinar dentro das empresas especificamente na parte de cibersegurança, sente que também deviam de entrar marqueteiros para ajudar a comunicar melhor estes temas? Muitas vezes, quando se fala disto, fala-se de temas muito técnicos. É um bom ponto, e eu acho que referi isso há pouco, ou seja, mais do que os hard skills, que são, sem dúvida, são necessários, portanto, acho que há aqui um conjunto de soft skills e, portanto, não temos necessariamente que nascer todos com uma licenciatura ou engenharia de informática, não é? Portanto, essa complementaridade acho que é muito positiva e eu acho, sinceramente, que as soft skills hoje em dia sobrepõem-se a um conjunto de hard skills que as pessoas têm e também é positivo, naturalmente, que tenham. Tem que ter empatia, tem que ter facilidade de comunicação, capacidade de negociação, acho que é muito importante, e resiliência, porque uma carreira em cibersegurança, como todos sabem, portanto, requer uma capacidade constante de mudança, de adaptação, de evolução ao longo do tempo e às vezes isso não é fácil. Portanto, e também é aquele profissional que é o primeiro a ser atacado em caso de haver algum problema, não é? É o primeiro a ser responsabilizado. Sim, o Sérgio até também nota aqui os spotlights apontados para os CISOs em situação de ataque. Portanto, eu acho que também temos proativamente que procurar não estar só nos holofotes nessas situações. Claro que sim, nessas situações, claro que sim, saber gerir uma crise, portanto, gerir uma situação de crise relevante, como, enfim, vemos nas notícias e até cá em Portugal muito recentemente, mas não só. E, portanto, essa proatividade eu acho também é necessária e tem que se procurar, não é? Também gostava de saber no caso da Farfetch. Mais ágeis. Força. Sim, certo. Também gostava de saber no caso da Farfetch se o João sente que o orçamento e que a importância dada dentro da organização ao tema da cibersegurança é suficiente. Eu acho que é sempre debatível, não é? E esse ponto do orçamento
pode ser visto um bocado como armadilha, não é? Porque muitas vezes as pessoas focam-se muito apenas na tecnologia e fazer o deployment da tecnologia para resolver um problema, e se calhar descuram um pouco aquilo que eram voltar aos básicos, o garantir que se está a implementar as best practices, que se está a reduzir a superfície de ataque, que se está a fazer o hardening correto do setup dos servidores e das aplicações, e foca-se em trazer mais tecnologia para tentar resolver alguns dos problemas, e com isso acaba-se por trazer outros problemas. Eu acho que passa por ter aqui a estratégia muito bem definida, perceber exatamente, voltando ao ponto inicial, perceber quais são os blind spots e que gaps é que temos para atacar os objetivos de negócio e as fragilidades que temos. Tendo isso muito claro, ver quais são as áreas em que vamos melhorando e implementando a maturidade e reduzindo o risco a cada semestre, a cada ano, e com isso ver que necessidades de investimento é que temos. Eu acho que mesmo com investimento ilimitado, que é irrealista, não íamos conseguir implementar tudo o que queremos, quer porque temos dependências de outras áreas de negócio, outras áreas de equipas de suporte, e elas próprias têm o seu roadmap. Portanto, passa muito por termos aqui essa clareza de onde estamos e onde é que queremos estar, nesse caminho, que redução de risco é que vamos conseguir ter com o budget que temos e com as pessoas que temos. E gerir muito bem essa largura de banda e o poder de influência nessas áreas, nessas equipas ou departamentos, acho que é fulcral. E o ponto que focaram atrás, a clareza no discurso e o passar de forma simples, obviamente, sem menosprezar o risco e a complexidade do que estamos aqui a falar, mas tentar falar isso numa linguagem que seja fácil de perceber e fugir daqui das questões mais técnicas, em que para nós, tecnologistas, e que adoramos esta área, é algo que nós gostamos de ir ao detalhe e perceber como é que as coisas funcionam, mas que joga um bocadinho contra nós quando queremos trazer para nós e colaborar com outras equipas que podem necessariamente não estar ao mesmo nível de conhecimento e profundidade, e de alguma forma isso jogar contra nós, a nosso desfavor, e não conseguirmos dar os avanços que queríamos ter. Portanto, eu acho que não pode ser vista apenas a parte de budget como o dinheiro e orçamento, mas ver todas as outras forças que estão aqui em jogo. Exato, podemos ter todos os recursos do mundo, se não forem bem alocados, também não respondem ao que é o objetivo. O Sérgio há pouco estava a dizer, e citou um responsável que lhe tinha dito recentemente, que o melhor que tinha acontecido na sua empresa era ter sido atacada porque o tema ganhou importância e subiu rumo a norte, como disse. E o João agora falava da questão de reduzir o perímetro de ataque, não é? Se naquele caso do Sérgio o ataque foi o melhor que aconteceu, o teletrabalho para um CISO, para um CISO, foi o pior que podia ter acontecido? Para o João. No nosso caso, diria que não. Nós tivemos a sorte, diria eu, de, em certos momentos, já tirar partido desta vertente tecnológica e de trabalho remoto. Portanto, a nossa preparação aqui foi garantir que, se calhar, algumas dos departamentos ou áreas que não eram não testavam tanto essa possibilidade e ocasionalmente trabalharem de casa, obviamente não as equipas como um todo, mas certas pessoas dentro desses departamentos já o faziam. Então tivemos foi que garantir que tínhamos largura de banda para conseguir que todas essas pessoas conseguissem ao mesmo tempo estarem a trabalhar de forma remota. Temos também a vantagem de, por estarmos presentes com escritórios espalhados pelo mundo, termos aqui alguma flexibilidade e conseguirmos gerir certos países que já estavam em lockdown e outros não,
e com isso conseguirmos fazer aqui alguma movimentação. Obviamente que fizemos algum push de algumas medidas de segurança que já tínhamos até planeadas para fazer o ano passado e acabamos por antecipar também porque víamos que havia riscos que eram obviamente diferentes. É completamente diferente termos sei lá, 1% ou 10% das pessoas de um departamento, imaginemos da área financeira, a trabalhar de casa, ou 100%, não é? 100% até da empresa toda, não é? Muitas vezes. Exatamente. A Ricardo também foi aqui mencionado por alto, nós estamos a gravar isto numa altura em que em Portugal o tema saltou novamente para as páginas dos jornais por causa do ciberataque ao Grupo Empresa, que entre outras coisas derrubou o site de um dos jornais de referência em Portugal, o Expresso, e até hoje nota-se que houve ali um impacto. Nós não sabemos muito sobre o que aconteceu, no entanto, queria lhe perguntar, Ricardo, se sente que este caso novamente gerou um nervosismo adicional nos gestores com que lida. Certo, sim, é verdade. Portanto, todos nós vemos notícias, não é? E quando estas situações acontecem, saltam à vista e, portanto, tem alguns holofotes e tais spotlights em cima. Agora, é verdade, sabe, isto acaba por acontecer todos os dias, não é? Muitas das vezes enfim, não tem o impacto para o exterior que permita ter este alcance, não é? E esta abrangência. Mas eu diria que isto, enfim, está na ordem do dia e, por um lado, enfim, aqui todos nós somos um bocadinho aqui, queremos ajudar, enfim, naquilo que tiver ao nosso alcance também essa situação em particular que aconteceu, porque acabamos por, enfim, conhecermos uns aos outros e hoje, salvo seja, foi a empresa, mas amanhã pode não ser e pode nos tocar a nós também e, portanto, temos aqui uma relação e uma relação próxima entre todos os responsáveis de segurança e há uma rede própria, enfim, para cooperar e para interagir uns com os outros. Agora, muitas vezes, portanto, vêm ao de cima nestas situações, com mais ou menos informação também. Eu acho que mais do que não ter informação é haver desinformação, não é? E, portanto, haver aqui algum ruído. E, portanto, acho que, e nesse caso em particular, acho que a empresa está a fazer bem em comunicar pontualmente, porque às vezes o menos é mais, não é? E, portanto, para exatamente evitar esse ruído, até haver certezas, até haver, enfim, achar internamente que é o momento ideal para desvendar ou, enfim, ou revelar algo mais, se é que tem essa intenção e se é que tem essa necessidade. Eu acho que não. Portanto, é um caso, é uma situação complexa. Delicada e sensível, exato. É bastante delicada e, portanto, tem que ser vista com muita cautela. Portanto, mas Sim, é verdade que exatamente. isso acontece todos os dias, quer dizer, não... Sim. Mas No agora, caso da empresa foi a visibilidade e foi o impacto que tem na empresa, porque retirou ali uma exposição e um ativo que é muito relevante naquele grupo em concreto. João, este ataque, queria também ouvi-lo, tirou-lhe algum sono depois de o conhecer? Sim, eu acho que se calhar para nós que temos isso presente no dia a dia, acaba por não tirar o sono propriamente dito. Acho que se alguma coisa ajuda a reforçar aquela ideia de que não acontece apenas aos outros e dentro da organização eventualmente vai fazer com que outras pessoas que se calhar não veem isto no dia a dia comece também a levantar algumas questões e como será que nós estamos preparados se tivéssemos um cenário semelhante? Ajuda-nos também a tirar muito daquilo que é, no nosso dia-a-dia, alguns dos riscos teóricos e algum exercício que fazemos e termos exemplos práticos que aconteceram e que se consegue ver no dia-a-dia o grande impacto que certos cenários que nós colocamos, teóricos, não é? Na verdade se conseguem materializar e ter um impacto grande para as organizações e para o dia-a-dia das pessoas, como no caso da Colonial Pipeline nos Estados Unidos. Portanto, isso ajuda-nos aqui também
felizmente ou infelizmente, conseguimos usar alguns desses cenários que acontecem, e é aquilo que costuma dizer, não perder uma boa crise para tentarmos colocar mais uma vez cibersegurança na agenda e com isso retomarmos e termos aqui esse poder de influência e continuarmos a reforçar a comunicação do dia-a-dia, usando também esses exemplos. Há pouco falavam de ter o CISO aparecer e estar no spotlight quando há estes ataques. Eu acho que é importante que continuadamente a mensagem vá passando, ainda que nem sempre com a mesma velocidade e com o mesmo impacto que queremos, para que, na eventualidade, e como se costuma dizer, não é uma questão de se, é uma questão de quando acontecer, já haver essa relação de confiança com os vários stakeholders e as várias entidades de negócio, e facilitar a comunicação e a resolução do problema e da crise. Exato, e não perder a oportunidade também para aprender e tirar ilações. E por acaso nós escrevemos no Eco que o ciberataque dentro do setor de média em Portugal teve a consequência de que muitos dos principais jornais e grupos de comunicação social também reforçaram as suas medidas de cibersegurança. Sérgio, eu entrevistei o Sérgio em 2017, num mês a seguir a um dos grandes ciberataques históricos, que foi o WannaCry. Eu estive a ler a entrevista esta manhã, a reler, e fiquei com a sensação de que se eu a publicasse hoje, ninguém ia perceber que tinha sido feita há praticamente meia década. Mudou assim tanta coisa desde 2017 a nível de cibersegurança? Sim, de facto, muitos dos riscos de 2017 ainda persistem ao dia de hoje. Eu diria que uma das coisas que evoluiu bastante, não mudou, mas evoluiu, é a monetização do cibercrime. Portanto, nós hoje temos um conjunto de entidades de crime organizado cujo objetivo é ter retorno financeiro dos seus ataques, seja roubando informação pessoal e vendendo dark web, seja fazendo transferências ilícitas no setor financeiro, como o Ricardo também mencionou, na banca, seja através de ataques focados na perspectiva de ransomware para receber dinheiro de resgates. Portanto, hoje em dia há aqui quase uma economia paralela do cibercrime que gera muitos milhões de euros. Isto, a meu ver, tem sido também um dos drivers para o crescimento do cibercrime, ou seja, o facto de haver retorno financeiro tem levado a motivar cada vez mais estas organizações a crescerem e a aparecerem outras organizações para o cibercrime. Isto também não está desconexo do facto de ser possível hoje, e todos os resgates são feitos com pagamento de criptomoeda, e de ser um meio financeiro de difícil rastreabilidade, ok? Mas eu penso que neste momento o tema evoluiu bastante e já está a um nível quase geopolítico, porque com estas organizações a terem estes tipos de retornos financeiros, o que nós vimos até há bem pouco tempo, e estava a dar o exemplo da Revil na Rússia, era que, portanto, estas organizações fazem ataques a nível global, têm retornos financeiros da casa das dezenas, às vezes centenas de milhões, e vivem quase como estrelas de rock nos seus países, ok? Isto tem que se fazer alguma coisa, porque senão é impossível resolver este problema. Eu acho que o que aconteceu na semana passada com a Rússia a prender os representantes máximos deste grupo e de outros grupos, não sei se esta foi uma notícia só de fachada ou se isto vai realmente acontecer, mas acho que é fundamental neste momento haver uma colaboração a nível global das principais potências para combater este crime, porque de facto a forma como estava a crescer e a permitir que certos grupos atuassem de forma quase impune não é razoável. E, portanto, acho que o que aconteceu na semana passada foi um grande passo. Espero que isto seja cada vez mais
portanto, crescente a nível global. Obviamente que sabemos que estes grupos, se começarem a ser perseguidos numa geografia, vão rapidamente mudar para outra geografia, mas aí o mundo como um todo, os países mais poderosos, têm que tomar medidas que passem por boicotes, que passem por restrições económicas. Eu acho que neste momento estamos a uma escala já geopolítica global no que diz respeito ao cibercrime. Sim, mas também muitas vezes é possível de discutir e é discutível se essas parcerias também por trás não são realmente de fachada, até porque a ciberguerra que se fala é real e nós temos assistido a isso. E também na questão das criptomoedas que o Sérgio falou, no ataque à Colonial, penso que ficou provado que talvez não seja assim tão difícil de chegar e de rastrear. Para terminarmos, meus senhores, nós estivemos a falar de comunicação e então eu não resisto em lançar-vos um desafio. Começava pelo Sérgio. Uma medida que quem nos está a ver, que algum gestor que nos esteja a ver, possa implementar já hoje para poder dormir um bocadinho melhor à noite e ter uma organização um pouco mais segura. Uma medida que possa tomar hoje. Eu acho que é o foco no essencial, ok? Não vale a pena estar a construir umas defesas de cibersegurança à escala da NASA quando ainda não temos a higiene básica de segurança dentro das organizações. E acho que aí as organizações pecam muito. Antes de passarem para aquelas tecnologias muito avançadas que o João Mendes falou há pouco, se calhar tem que se preocupar em fechar os básicos. Portanto, a minha mensagem é essa, foco no essencial. Muito bem. Ricardo, uma dica para quem nos está a ver, para poder implementar já hoje. Sim, acabei também por falar por isso no passado, nas intervenções que fiz. O menos às vezes é mais, portanto, ajudar também o board a conhecer, a perceber que riscos é que a empresa está, enfim, exposta e perceber também, acho que isso é fulcral, até para nos ajudar a nós, responsáveis de segurança, a priorizar o nosso trabalho, a ter um programa de segurança adequado, face aos objetivos de negócio, é estar presente com o negócio, perceber que riscos é que são toleráveis pela organização, porque, enfim, cada caso é um caso, portanto, há situações em que nós podemos considerar que determinada situação é inaceitável, mas a organização entende que é aceitável e, portanto, temos que nos adaptar. Portanto, eu acho que é a comunicação, estar próximo, ser proativo e procurar essa relação próxima com o top management. Portanto, acho que era uma dica. Muito bem. E para terminar, João, uma dica para quem nos está a ver. Eu acho que tudo o que os meus colegas disseram, e se quisermos uma coisa mais acionável, dado que com esta mudança que tivemos e o perímetro ficou muito mais alargado, portanto já não estamos todos dentro da nossa organização com todas as proteções que temos, e olhamos para a identidade como a nossa proteção. Portanto, se calhar aí as empresas que ainda não tenham autenticação de segundo fator, esse pode ser um ponto-chave e quase a única barreira que protege o acesso à informação, privilegiada ou não, e que permite os atacantes acederem ao interior, quer da informação, quer dos vários recursos. Portanto, mantendo o back to the basics, como se costuma dizer, e pelo menos nas áreas críticas, se não em tudo da organização, garantimos que temos autenticação de segundo fator. Muito bem, muito obrigado aos três por estas dicas e certamente quem nos está a ver também agradecerá poder vir implementar e ficar um pouco mais seguro. Nós estivemos a falar sobre a evolução e os desafios dos CISOs, dos CISOs nas organizações, com o Ricardo Evangelista, Information Security Officer da AGAs, com o João Mendes, Director de Information Security da Farfetch, e também com o Sérgio Martins, que é Associate Partner na área da cibersegurança, dentro do Departamento de Consulting Services da UI. Muito obrigado a si também que nos esteve a ver.